Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e a sua família. Meditar na palavra de Deus significa conhecer o nosso Cristo cada vez mais, conhecer os seus desejos, suas vontades e seu comportamento. Eu quero ler um trecho aqui da palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 12, verso 22 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, este não expulsa demônios senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Veja que os fariseus tentavam acusar o nosso Cristo de fazer aquele milagre através do poder do próprio demônio. E o nosso Cristo revela uma lógica. Nosso Cristo revela que todo reino, quando se degradia entre si mesmo, ele é destruído. Todo reino que é dividido contra si mesmo, ele não subsistirá. E hoje em dia, infelizmente, um dos segmentos onde há mais divisões é entre os evangélicos, é entre o meio cristão. Existe o trecho de uma música, de uma banda chamada Fruto Sagrado, e o nome da música é O Novo Mandamento. Se eu não me engano, o trecho diz assim, não entendo o porquê de tantas denominações. Tantos nomes só fazem aumentar nossa divisão. E isso é uma verdade. O povo que deveria ser mais unido é um dos mais divididos. Agora, por que acontece essa divisão? Em qual momento começou essa divisão? E eu digo aos amados que essa divisão começou lá no Éden. Porque, na verdade, estava destinada ao homem. O homem ele foi criado simplesmente para adorar o nosso Deus. E em troca disso, o homem simplesmente iria viver em um paraíso, não iria lhe faltar nada. Deus até então era quem cuidava do homem. Mas onde aconteceu a divisão? Foi quando o homem parou de olhar para Deus e passou a olhar para si, para os seus desejos, suas vontades. Porque exatamente no momento em que a serpente convenceu a Eva de que se ela comesse o fruto, ela seria como Deus, como é que foi o olhar de Eva? Porque até então tudo que Eva enxergava era a vontade de Deus, era o cumprimento da palavra de Deus, era a obediência a Deus. Só que quando a cobra falou de que ela seria como Deus, que ela viria conhecer a verdade, de que ela viria conhecer o bem e o mal, então os olhos de Eva, espiritualmente, passou a não olhar somente para Deus, mas passou a olhar para ela. De repente, Eva começou a questionar aqueles pensamentos. Ah, então quer dizer que eu vou ser como Deus? Então a divisão começa aí. Quando o ser humano para de olhar para Deus e para olhar para si, para suas vontades, seus desejos. Porque quando você para de olhar para Deus, Deus ele passa a não cuidar mais de você. Porque essa é a lógica de Deus. O que é que Deus nos diz através da palavra dele? Deus diz, olha, busca primeiro o reino de Deus, que é a demais coisa, eu vou lhes acrescentar. O que é que Deus está falando? Ele está falando, olha, se você cuidar das minhas coisas, eu vou cuidar de você. Mas quando nós paramos para cuidar dos nossos desejos, das nossas vontades e deixamos de lado a vontade de Deus, quando a gente prioriza o que nós queremos e deixamos de priorizar o que Deus quer, aí nós passamos a causar divisão entre nós e Deus. E veja que essa divisão não vai só entre povos e nações. Essa palavra que acabamos de ver diz que até uma casa é dividida. E quando é que essa casa é dividida? Quando é que a família passa a ser uma família dividida e destruída? É quando essa família perde o foco. É quando essa família passa a não olhar mais para a vontade de Deus e cada um passa a olhar para a sua própria vontade. Por que há discussões numa família?
As discussões surgem justamente quando cada um passa a olhar a sua própria vontade, passa a olhar justamente aquilo que quer. Agora, quando acontece uma discussão na família, qual é o ideal? O que é que nós devemos fazer? Devemos parar e analisar. Não, peraí, estamos discutindo aqui, então vamos olhar qual é a vontade de Deus diante dessa situação. Porque aí o pensamento passa a ser único. Qual é o pensamento? A vontade de Deus e não a nossa vontade. Então eu peço que você medite na palavra de Deus. Vamos passar a conhecer mais a visão do nosso Cristo para a nossa vida. Porque o desejo de Cristo para a nossa vida é justamente a união entre a família, a união entre a sua igreja, a união entre seu povo. Então é por isso que nós temos que conhecer cada vez mais nosso Cristo, meditar cada vez mais na palavra de Deus. E eu deixo aqui para você meditar aí na sua casa e agradeço essa rica oportunidade. Amém?